amigos, bom dia. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre pensamentos, né? Nós não temos como conter alguns pensamentos ruins, mas nós temos que ter forças, obviamente, para poder combatê-los, né? Porque o pensamento nada mais é aquilo que é trazido à existência através de uma atitude nossa, né? Então o pensamento ele é isso, ele é trazido à existência através de uma atitude nossa, né? Essa atitude, seja ela de modo intelectual, para poder verbalizar, para poder materializar aquele pensamento que está rondando a nossa mente. É um produto da mente, né? Óbvio, o pensamento é um produto da mente. E ele vai surgir mediante as nossas atividades, mediante aquilo que fazemos, seja de modo racional ou de modo intelectual, né? Ou por abstrações da imaginação, né? Ele não só é refletido na linguagem, como também na ação, né? Então o pensamento ele reflete na linguagem, ele reflete na ação. A linguagem, costumamos dizer, que é a forma intelectual de se expressar, né? E a ação é a forma física. Os movimentos e fatos repetitivos, eles alimentam o pensamento de uma forma que ele cria carne, ele cria vida. Tá? Vou dar um exemplo bem próximo de nós, né? Tem passado aí as reportagens sobre alguns acontecimentos e um exemplo deles é o bullying, por exemplo. O que é o bullying? O bullying ele é um movimento repetitivo, ele é uma ação repetitiva, né, de um indivíduo contra outro, né? Então, essa ação repetitiva ela vai dando espaço e dando vazão ao que está sofrendo, a vítima, de ter o seu pensamento alimentado, né, de acordo com aquilo que ela está sentindo, com a frustração ou com um sentimento de raiva por estar sofrendo um bullying, e aí ela vai essa ação repetitiva desse indivíduo, que é o causador do bullying, ela vai trazer vida ao pensamento daquele outro, né? Ela vai trazer carne ao pensamento daquele outro, e aquilo vai se materializar, né? Seja verbalmente ou seja em forma de ação, né? Isso vai acontecer, né? Então a gente tem por certo que os nossos pensamentos a cada dia eles são afetados, eles são contaminados, né, por algo que a gente está vivenciando, por algo que a gente está vivendo, lógico, né? E a partir dessa ação que a gente está sofrendo, desse contágio que a gente está sofrendo, vai se materializar os nossos pensamentos. Tá? Se os pensamentos forem bons, pensamentos de perdão, pensamento de bondade, tudo bem. Mas se os pensamentos forem alimentados de forma negativas, obviamente, tanto a ação verbal quanto a ação física, ela vai ser negativa também, né? Eu dei um exemplo, porque isso é um fato que a mídia está divulgando, né, por conta de uma atitude de um adolescente de apenas 14 anos, mas existem N outros fatores, né, que podem estar inseridos nesse caso. A gente está falando de pensamento, né, porque você pensa assim, o que levou uma pessoa a fazer isso? O pensamento. Né? O pensamento ele é arquitetado, ele é um processo, né, que acontece no projeto de ideias da pessoa. Né? Ele é um processo, ele vai acontecendo ali no projeto de ideias e ele vai se relacionando de tal forma que constitui um sentido. Tá? Ele se constitui em um todo. Né? Ele tem um sentido, toda prática tem um sentido, toda prática, tá? Ainda que ela seja impulsiva ou não, ela tem um sentido. Tá? Então, porque o pensamento é isso, ele é esse processo que uma pessoa tem de projetar ideias, né? E de relacionar ela a uma forma e a um sentido. Tá? E se ela está sofrendo algum tipo de opressão, obviamente, ela vai refletir isso que ela está vivendo. Né? Uma pessoa, por exemplo, que causador de um bullying, por exemplo, ela é uma pessoa doente. Ela é, entre aspas, um sociopata, ou seja, um indivíduo que não sabe viver em sociedade.
tá? Ele age de forma impulsiva, ele age de forma hostil, né? E ele não sabe viver em meio à sociedade. Como na maioria das vezes esse ser humano não pode, né? Não tem recursos para se isolar, né? Principalmente no caso também de não ter idade, ele tem que estar na escola, ele tem que estar no meio de amigos, ele tem que estar envolvido. Então, uma forma dele vencer a dor dele é hostilizar o outro, fazer o outro sentir dor. E aí ele vai, de uma certa forma, na sua mente, curando a sua própria dor, né? De não saber viver em sociedade, né? Mas de ter essa necessidade de magoar, né? de causar dor no próximo para que ele possa saciar a sua própria dor. Então ele é uma pessoa doente. Uma pessoa causadora do bullying é uma pessoa doente. Precisa sim de um acompanhamento, de um apoio profissional. Educadores, pais, profissionais psicólogos da área. Porque é uma pessoa realmente que tem prazer em causar dor no próximo, né? Então, prazer em oprimir, né? Sabe, o sadomasoquista, aquele que gosta de causar, aquele que gosta de gerar dor no próximo. Aí entra a questão, principalmente do pensamento na mente dos adolescentes, porque eles estão sofrendo uma fase de hormônios, de mudança, de transformação. É uma fase de mutação, é uma fase de impulsos, de formação de caráter, de receber e entregar a educação, o convívio familiar, né? As justiças que são pregadas dentro de casa, as maneiras de se ver dentro da sua própria casa. Então esse conjunto de fatores, eles estão resultando no processo de caráter daquela criança, daquele adolescente, né? E aí esses pensamentos que são gerados aonde a gente não vê, como pais, educadores e até profissionais, eles vão sendo repetidamente alimentados, até que foge-se do controle, né? E a gente encontra resultados como esses, por exemplo, que nós vimos, que está sendo projetado na televisão para nós, não só esse, mas N outros casos dentro de escola e efetuados às vezes por adolescentes e por jovens, né? Por quê? Porque foi aquilo que nós falamos, nós não temos como conter os pensamentos ruins, mas nós temos que ser forte para combatê-los. Eu, você e uma pessoa mais adulta, mais formada, ela pode sim ter esse controle, mas um adolescente, uma criança não. Então, porque ela é reflexo muitas vezes daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve. Essas duas questões, ouvir, né? E aquilo que eu vejo é aquilo que vai internalizar em mim e vai reproduzindo na minha personalidade, no meu caráter, e vai vendo aquilo que se encaixa mais, aquilo que se encaixa melhor. Então, quando a gente fala de pensamentos, a gente fala de algo muito sério. Tá? Existe um fator, uma frase, um clichê que diz assim: quando você pensa positivo, você atrai coisas positivas. Tá? Isso é uma realidade, porque se você pensar de forma negativa ou de forma má, você vai reproduzir o seu pensamento. De alguma forma, ele está no processo de ideias e por algum motivo ou por alguma razão, ele vai se tornar em carne, ou seja, ele vai ter vida, ele vai acontecer, você vai fazer, tá? Então, se nós pensamos de forma positiva, né, como eu acabei de postar, que nossa vida é feita de fases, não adianta nós queremos abortar as fases da nossa vida, por mais que elas sejam ruins ou indesejáveis, porque a vida é feita de fases. Uma hora ela vai passar, e aí sairá a fase difícil e vai entrar a fase de mais relaxamento, a fase mais especial. Tá? Então, isso é o que? Pensamento. Eu poderia pensar simplesmente em abortar a fase difícil da minha vida, seja por qual for a atitude que eu tomar. Mas eu prefiro pensar que essa fase vai passar e que uma nova fase virá. Então isso é o quê? Isso é pensamento. Mas eu e você, adultos, às vezes temos maturidade para isso, mas tem muita gente que não consegue controlar. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter forças para combater esses pensamentos ruins que vêm e tentam fazer ninho na nossa cabeça para que a gente possa realmente ser bem sucedido. E combater a violência, combater essas questões que estão acontecendo dia após dia, que estão enveredando pelo nosso país, enveredando pela mente dos nossos adolescentes, dos jovens e de tantos outros adultos que cometem barbárias que a gente vê, né? E a gente vai tentando lutar contra isso,
né, buscando mais uma orientação profissional para a nossa vida como sinônimo de saúde psicológica, tá? Saúde psicológica. E aí a gente vai tendo uma melhor qualidade de vida. Então eu queria pedir realmente que você comentasse esse vídeo, curtisse, compartilhe com os seus amigos e principalmente se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que essas palavras vão ser palavras de reflexão para você. Quero deixar